Você consegue imaginar uma moça de 18 anos sendo entregue virgem a um homem desconhecido em troca de um cavalo? Parece coisa de filme antigo, daqueles em preto e branco, mas isso aconteceu de verdade, ou foi inspirado em fatos reais que ainda ecoam em cidades pequenas do nosso Brasil. Me conta aí nos comentários de que cidade ou estado você está me ouvindo, porque essa história precisa ser conhecida, precisa ser contada, e no final você vai descobrir um segredo que vai mudar completamente tudo o que você pensa sobre o que aconteceu. Fica comigo até o fim, porque essa história vale cada minuto da sua atenção. Tudo começou numa cidade pequena do interior, dessas onde todo mundo conhece todo mundo, onde as casas são de porta aberta e as notícias voam mais rápido que passarinho assustado. O nome da cidade não importa muito, porque lugares assim existem aos montes pelo Brasil afora. O que importa é que lá a vida era dura, o dinheiro era contado e as famílias faziam de tudo para sobreviver com dignidade, mesmo quando a dignidade custava caro demais. A moça dessa história se chamava Helena. Nome bonito, nome de santa, mas a vida dela não tinha nada de santa, não. Helena tinha 18 anos recém-completos. Era magra, de pele queimada de sol, cabelo preto comprido que ela prendia com grampo velho. Não era moça de estudos. Tinha parado na 5ª série para ajudar a mãe em casa. Sabia ler, sabia escrever o necessário, mas conhecia mesmo era o trabalho. Lavar roupa no tanque, cozinhar no fogão a lenha, cuidar dos irmãos menores, varrer o chão de terra batida que nunca ficava limpo de verdade. A família de Helena era pobre, não aquela pobreza que a gente vê na televisão, mas a pobreza real, a que mora dentro de casa e não sai nem quando a gente fecha os olhos. O pai, seu Augusto, era homem de poucas palavras e muitas bebidas. Trabalhava quando aparecia serviço, que era raro, e quando bebia, ficava bravo, gritava, quebrava as coisas. A mãe, Dona Irene, era mulher cansada, de rosto envelhecido antes do tempo, mãos calejadas de tanto trabalhar. Tinha mais 4 filhos além de Helena, todos pequenos, todos com fome, todos precisando de roupa, de remédio, de atenção. E tinha a dívida. Ah, a dívida, essa palavra que persegue gente pobre, feito sombra grudada no pé. Seu Augusto devia dinheiro para o dono do armazém, para o fazendeiro da região, para a gente que emprestava com juros altos e cobrança na porta em casa. A dívida tinha começado pequena, coisa de comprar fiado, um saco de arroz, 1 quilo de feijão, mas foi crescendo, crescendo, até virar uma montanha impossível de subir. Você já passou por alguma situação apertada de dinheiro na sua vida? Comenta aí embaixo, porque quem já passou sabe que não é fácil. A gente perde o sono, perde a paz, fica com aquele aperto no peito que não passa nem com reza. Foi numa tarde de outubro, mês que no interior é quente e seco, que o destino bateu na porta da casa de Helena. Ou melhor, foi o próprio fazendeiro quem bateu. Um homem alto, de costas largas, chapéu de couro na cabeça e botas sujas de barro. Ele se chamava Joaquim, mas todo mundo na cidade chamava ele de Velho Joaquim, mesmo ele não sendo tão velho assim. Devia ter uns 50 e poucos anos, talvez 60, difícil dizer porque o sol do campo envelhece a pele e curva as costas. O Velho Joaquim era figura conhecida e ao mesmo tempo misteriosa. Morava sozinho numa fazenda afastada, uns 10 quilômetros da cidade, numa casa grande e silenciosa, cercada por pasto e curral. Diziam que ele tinha dinheiro guardado, muito dinheiro, mas ninguém sabia de onde vinha. Diziam também que ele era homem estranho, que não gostava de conversa, que olhava as pessoas de um jeito que dava medo. As mulheres da cidade puxavam as filhas para perto quando ele passava na rua. Os homens falavam baixo, faziam piada nervosa, inventavam histórias. Tinha gente que jurava que o Velho Joaquim tinha matado a mulher anos atrás e enterrado ela no fundo da fazenda. Outros diziam que ele tinha feito pacto, que de noite acendia vela preta e conversava com o diabo.
Tinha até quem garantisse que viu sombras estranhas andando perto da casa dele quando a lua estava cheia. Eram histórias de cidade pequena, aquelas que crescem na boca do povo e viram verdade só de tanto repetir. Mas uma coisa era certa: o velho Joaquim tinha um cavalo. E que cavalo! Um animal lindo, forte, de pelo marrom brilhante, crina preta que balançava quando ele corria. Esse cavalo valia mais que 3 meses de trabalho de um homem comum. Valia mais que a dívida inteira de seu Augusto. Naquela tarde de outubro, o velho Joaquim entrou na casa humilde de Helena sem tirar o chapéu, sem sorrir, sem fazer cerimônia. Sentou na cadeira de madeira velha, cruzou as pernas e falou direto com seu Augusto. Eu sei que você me deve. Sei também que não tem como pagar. Seu Augusto abaixou a cabeça. Dona Irene segurou firme no pano de prato os nós dos dedos brancos de tanta força. Helena estava no canto da sala, fingindo varrer, mas ouvindo cada palavra. Eu vim fazer uma proposta, continuou o velho Joaquim, a voz grossa, pausada. Uma proposta que resolve seu problema e resolve o meu também. Que proposta? Perguntou seu Augusto, a voz falhando. O velho Joaquim olhou para Helena. Foi um olhar longo, estudado, como quem avalia mercadoria. Helena sentiu um frio na espinha, mesmo o dia estando quente. Sua filha mais velha. Eu quero ela. O silêncio que caiu na casa foi pesado, feito chumbo. Dona Irene deixou o pano de prato cair no chão. Seu Augusto levantou a cabeça devagar, os olhos arregalados. Como assim quer ela? Conseguiu dizer. Quero ela para esposa, para morar comigo na fazenda. Limpa, direita, virgem como deve ser. O velho Joaquim não desviou os olhos de Helena. Em troca, eu perdoo sua dívida toda e ainda dou meu cavalo. Você pode vender ele, comprar o que precisar, ou usar para trabalhar, como quiser. Helena sentiu o mundo girar. Ela tinha 18 anos, tinha sonhos pequenos como todo mundo pobre tem. Sonhos de talvez um dia casar com algum rapaz da cidade, de ter uma casa melhor, de não passar fome. Mas nunca, nunca tinha imaginado algo assim. Isso é loucura, sussurrou Dona Irene, as lágrimas já descendo. Isso é negócio, respondeu o velho Joaquim seco. Eu preciso de companhia, tô cansado de viver sozinho. Ela precisa de casa, comida, roupa. Vocês precisam se livrar da dívida. Todo mundo ganha. Está gostando da história até aqui? Consegue imaginar o desespero dessa família? Comenta aí o que você acha dessa proposta do velho Joaquim, porque a história ainda tem muito mais para acontecer. Seu Augusto ficou calado por um tempo que pareceu eterno. Helena viu o pai olhar para a mãe, olhar para os irmãos pequenos que brincavam no quintal sem saber de nada, olhar para as paredes descascadas da casa, para o chão de terra, para a pobreza que morava ali dentro como um bicho invisível que devorava tudo. Preciso conversar com minha família, disse seu Augusto, a voz fraca. Tem 3 dias, respondeu o velho Joaquim, levantando da cadeira. Eu volto na sexta-feira de tarde. Se a resposta for sim, eu trago o cavalo e levo a moça. Se for não, você vai ter que me pagar de outro jeito, e eu garanto que não vai ser fácil. Ele saiu da casa sem olhar para trás, as botas pesadas, fazendo barulho no chão. Helena ficou parada, a vassoura ainda na mão, o coração batendo tão forte que ela achava que ia sair pela boca. Naquela noite, ninguém dormiu na casa. Seu Augusto bebeu mais que o normal e chorou, coisa que Helena nunca tinha visto. Dona Irene rezou o terço inteiro 3 vezes seguidas, as lágrimas molhando as contas gastas. E Helena ficou deitada na cama estreita que dividia com as irmãs menores, olhando para o teto de telha escura, tentando entender como a vida dela tinha virado de ponta cabeça em questão de minutos. Os 3 dias que se seguiram foram os piores da vida de Helena. A notícia vazou rápido, como sempre vaza em cidade pequena, e logo todo mundo estava comentando.
As vizinhas olhavam com pena e com julgamento ao mesmo tempo. Os homens no bar riam baixo e faziam piada suja. As moças da idade de Helena cochichavam quando ela passava na rua. Coitada, vai ser vendida feito gado, diziam algumas. Ela que... Aguente, a família precisa, diziam outras. O velho Joaquim vai acabar com ela. Aquele homem não presta, garantiam os mais velhos. Helena ouvia tudo em silêncio. Não chorava na frente de ninguém, mas de noite molhava o travesseiro inteiro. Ela pensava em fugir, em pegar a estrada e sumir, mas para onde? Não tinha dinheiro, não conhecia ninguém fora dali. E no fundo sabia que se fugisse a família inteira ia sofrer as consequências. Na quinta-feira de noite, véspera do dia marcado, Dona Irene sentou com Helena na beira da cama. Minha filha, disse a mãe segurando as mãos dela, eu não queria que fosse assim. Deus sabe que eu não queria, mas a gente não tem escolha. Se a gente não aceitar, seu pai vai sofrer coisa pior. Eles podem tomar a casa, podem machucar ele e seus irmãos vão passar fome de verdade. E eu, mãe? Perguntou Helena, a voz quebrada. E o que vai ser de mim? Dona Irene não soube responder. Apenas abraçou a filha forte e chorou junto com ela, os dois corpos magros tremendo de desespero e de medo do que viria. Na sexta-feira de tarde, pontualmente, o velho Joaquim voltou. Dessa vez, ele trouxe o cavalo amarrado numa corda. O animal era realmente lindo, forte, lustroso. Valia mais que qualquer coisa que a família de Helena tinha junto. E então? Perguntou o velho Joaquim, parado na porta. Seu Augusto olhou para Helena. A moça olhou para a mãe. A mãe olhou para os irmãos pequenos. E no silêncio daquele momento, Helena entendeu que não havia escolha real. Nunca tinha havido. Eu vou, disse Helena, a voz firme, apesar do medo que mordia por dentro. E foi assim, naquela tarde seca de outubro, que Helena juntou suas poucas roupas numa trouxa velha, abraçou os irmãos que choravam sem entender, beijou a mãe que tremia inteira e subiu na garupa do cavalo atrás do velho Joaquim. Enquanto se afastavam da casa pobre, Helena olhou para trás uma última vez. Viu a família pequena na porta, viu a casa descascada, viu a vida inteira que estava deixando para trás e pensou que talvez aquele fosse o último dia que ela seria ela mesma. Mas o que Helena não sabia, o que ninguém na cidade sabia, é que essa história guardava um segredo grande, antigo, doloroso, um segredo que só seria revelado aos poucos e que mudaria tudo, absolutamente tudo, que ela pensava sobre aquele homem solitário e sobre o destino que a esperava na fazenda silenciosa. Fica comigo para a próxima parte, porque é aí que a história começa a mostrar sua verdadeira face. E te garanto, não é o que você está imaginando. Antes de continuar, me conta uma coisa. Você, no lugar da Helena, teria coragem de subir naquele cavalo e ir embora com um homem quase desconhecido, só para salvar sua família de uma dívida? Escreve aí nos comentários se você acha que ela foi corajosa, obrigada ou as duas coisas ao mesmo tempo, porque agora é que a vida dela vai começar a mudar de verdade. A estrada até a fazenda era longa e empoeirada. O sol já começava a descer, deixando o céu meio alaranjado, e o vento batia no rosto de Helena, trazendo cheiro de mato seco e de terra quente. O cavalo pisava firme, cada passo levantando uma poeira fina que grudava na pele suada. Helena segurava na cintura do velho Joaquim, sem encostar direito, com medo até do próprio toque. Ninguém falava nada. O silêncio entre os dois era pesado. Helena olhava para os lados, tentando guardar na memória cada detalhe do caminho, como se assim pudesse encontrar o caminho de volta um dia. Via cercas de arame farpado, algumas vacas magras pastando, uns poucos pássaros voando baixo. O barulho do casco do cavalo parecia o único som no mundo. No meio do caminho, o relógio antigo que o velho Joaquim carregava no bolso do colete fez um barulho seco. Ele tirou o relógio, abriu a tampinha de metal e olhou as horas. Era um relógio diferente, meio arranhado, mas bem cuidado, com um brilho discreto, como se
guardasse lembrança de outro tempo. Faltam uns 40 minutos, murmurou ele. Helena reparou naquele relógio. Sentiu que aquele objeto dizia algo sobre ele, mas não sabia ainda o quê. Mais tarde, aquele mesmo relógio voltaria a aparecer em momentos importantes, como se marcasse não só as horas, mas também os segredos. O Senhor... Helena começou sem saber direito como chamar aquele homem. O Senhor sempre morou sozinho. Ele demorou um pouco para responder, como se não tivesse costume de conversa. Sempre não, disse. Mas faz muito tempo que é só eu e os bichos. Helena quis perguntar mais, mas a voz travou. Tinha medo de irritar, medo de parecer curiosa demais, medo de tudo. Ficou quieta de novo. Quando finalmente chegaram na fazenda, o sol já estava quase indo embora. A casa do velho Joaquim apareceu no alto de um pequeno morro. Era grande, de madeira escura, janelas fechadas, varanda comprida na frente. Tinha um silêncio ali que não era só de falta de gente. Era um silêncio fundo, antigo, pesado, como se aquela casa estivesse acostumada a guardar histórias tristes dentro de si. Você já entrou num lugar e sentiu que ali tinha coisa mal resolvida, mesmo sem ninguém te contar nada? Aquela sensação de arrepio na nuca, de que as paredes sabem mais do que parecem. Se já sentiu isso, então consegue imaginar o que Helena sentiu ao descer do cavalo e olhar para aquela casa. Do lado da casa havia um curral, alguns bois, galinhas ciscando, um cachorro velho deitado à sombra, que nem levantou a cabeça quando eles chegaram. Mais afastado, um pequeno estábulo onde o cavalo foi levado. E perto do fundo do terreno, quase escondido por umas árvores, Helena viu uma coisa que lhe chamou a atenção. Um baú grande, de madeira, todo fechado com um cadeado velho, mas firme. Ele estava numa espécie de quartinho lateral, com a porta entreaberta. "Desce", disse o velho Joaquim sem dureza, mas também sem carinho. Helena desceu do cavalo, as pernas tremendo. Ele entregou as rédeas para um peão velho que apareceu sem dizer nada, só com um aceno de cabeça, e entrou com Helena na casa. Por dentro, a casa era ainda mais silenciosa. O chão de tábua fazia barulho quando se pisava, como se reclamasse de tanto tempo sem gente passando. A sala tinha poucos móveis. Uma mesa grande de madeira, 4 cadeiras, um armário antigo com porta de vidro, um rádio desligado em cima de um aparador e, na parede, um relógio de pêndulo parado, como se o tempo ali tivesse desistido de andar. "Você vai ficar no quarto do fundo", falou o velho Joaquim. "Banho é lá fora, no tanque. Comida eu faço ou você faz, tanto faz. Não gosto de grito, não gosto de bagunça. Gosto de casa em ordem e gente calada." Helena apenas balançou a cabeça. Segurava sua trouxa de roupas encostada no peito, como quem segura um pedaço de si mesma. Ele a levou até o quarto. Era um quarto simples. Uma cama de madeira, um colchão de capim, coberto com lençol quase branco, uma cadeira, um baú pequeno vazio aos pés da cama e uma janela que dava para o quintal. Não tinha espelho, não tinha enfeite, não tinha cor. "Suas coisas você guarda aí", disse, apontando para o baú pequeno. "O que é seu, é seu. O que é meu, ninguém mexe." Ele disse isso olhando sério, como se estivesse avisando algo importante, mas sem explicar. Helena lembrou do outro baú, o grande lá fora com cadeado. Sentiu um arrepio. "O senhor?" ela começou. De novo, sem saber se podia perguntar. "O senhor é casado? Quer dizer, já foi?" O velho Joaquim apertou os lábios, como se aquela pergunta tivesse cutucado uma ferida antiga. "Já tive mulher, sim", respondeu curto. "Mas isso é coisa do passado. Aqui nessa casa, agora, é eu e você, e mais ninguém." Helena sentiu um misto de medo e curiosidade. Quem teria sido essa mulher? O que tinha acontecido com ela? Seria verdade o que o povo dizia na cidade? Que ele tinha sido responsável por algo ruim? Você, aí do outro lado, já deve estar se perguntando também, né? O que esse homem esconde? Que história tem por trás dessa casa calada, desse baú trancado, desse relógio parado na parede?
Vai anotando suas suspeitas aí nos comentários, porque eu quero saber o que você está imaginando. Naquela primeira noite, Helena não comeu direito. O velho Joaquim fez um prato simples de arroz, feijão e carne seca. Colocou na mesa, chamou, e os dois comeram quase sem falar. De vez em quando ele olhava para ela de canto de olho, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não soubesse como. O único som era o dos talheres batendo no prato e o tic-tac baixinho do relógio de bolso que ele tinha deixado em cima da mesa. O relógio de parede continuava parado. Helena reparou nisso e achou estranho. "Por que o relógio da parede não funciona?" perguntou, tentando puxar assunto. Ele olhou para o relógio da parede, depois para o de bolso e respondeu: "Porque tem coisa que a gente prefere que não ande mais. Mas tem coisa que a gente não consegue parar, mesmo querendo." Helena não entendeu direito, mas guardou a frase na memória. Na hora de dormir, o medo apertou de vez. Ela deitou na cama dura, apagou o lampião e ficou de olhos abertos, escutando o barulho da noite. O vento batia nas folhas lá fora. Algum bicho fazia ruído no telhado. O cachorro de vez em quando soltava um latido rouco. Cada som parecia maior na cabeça dela. Ela sabia que tinha sido trazida ali como esposa, mesmo sem ter sido perguntada se queria ou não. Sabia o que isso costumava significar. O corpo dela inteiro estava tenso, esperando o pior. Mas o tempo foi passando e nada aconteceu. Lá pela metade da noite, Helena escutou passos no corredor. O coração disparou. A maçaneta da porta se mexeu devagar. A porta abriu um pouco, deixando entrar um fio de luz do lampião que ainda queimava baixo na sala. O velho Joaquim apareceu na fresta, o rosto meio na sombra. "Você está acordada?" ele perguntou a voz baixa. Helena quase não conseguiu responder. "Tô." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse travando uma luta dentro de si. Depois disse: "Ninguém aqui vai te forçar a nada, ouviu? Ninguém. Pode dormir." E fechou a porta. Helena ficou olhando para o escuro sem entender. Ela esperava outra coisa. Esperava algo bruto, esperado que ele viesse tomar o que tinha comprado. Mas ele não veio. Aquela frase dele ficou ecoando na cabeça dela. "Ninguém aqui vai te forçar a nada." Você que está aí ouvindo me diz, isso muda um pouco a forma como você enxerga o velho Joaquim? Ou você acha que ainda é tudo interesse, tudo jeito de controlar ela? Comenta o que você pensa, porque o jeito dele vai se mostrando aos poucos. Os dias começaram a passar. No começo, Helena contava cada um como se fosse um peso a mais nas costas. A rotina era simples e dura. Acordava cedo, ajudava a varrer a casa, lavava a louça, fazia café. Depois cuidava de algumas galinhas, estendia roupa no varal. O velho Joaquim saía cedo para cuidar da lida do campo, do gado, das cercas. De vez em quando, ele deixava um bilhete curto na mesa, com letra torta, dizendo o que ela podia fazer ou se ia voltar tarde. Apesar do medo inicial, Helena foi reparando que ele não era como os homens do bar da cidade, cheios de fala e pouca ação. Ele quase não bebia, não gritava, não batia em nada. Tinha um jeito duro, sim, e um silêncio que machucava. Mas também tinha pequenas delicadezas que, com o tempo, começaram a aparecer. Um dia, por exemplo, Helena cortou o dedo lavando uma faca. Um corte fundo, o sangue escorrendo. Ela tentou esconder, enrolando um pano, mas o sangue manchou o chão. O velho Joaquim viu, veio até ela e, em vez de brigar, segurou a mão dela com cuidado. "Senta", disse, apontando para a cadeira. Ele pegou uma caixinha de metal, daquelas de remédio antigo, tirou um algodão, passou álcool, depois amarrou um pano limpo no dedo dela. Tudo com um jeito meio desajeitado, mas cuidadoso. "Não ponha isso na água hoje", falou. "Amanhã melhora." Helena ficou olhando para ele surpresa. Não esperava aquele tipo de cuidado. Era como se, debaixo daquela casca grossa, tivesse um pedaço de alguém que um dia soube ser gentil. Outra coisa que Helena reparou foi no cavalo.
Aquele cavalo que tinha sido o motivo da troca, o preço pela compra da sua vida. Todos os dias, o velho Joaquim passava a mão no pescoço do animal, escovava com calma, olhava os olhos do bicho como quem olha um velho amigo. Esse cavalo aí já me salvou mais de uma vez, ele comentou, um dia, percebendo que Helena o observava. Tem coisa que a gente paga com dinheiro, tem coisa que a gente paga com o que mais dói. Helena não entendeu totalmente, mas sentiu que o cavalo, o relógio e o baú trancado tinham uma ligação com o passado dele, como se cada um desses objetos guardasse um pedaço de uma história que ele não queria contar. Você acha que esses objetos têm a ver com o segredo que eu falei lá no começo? O cavalo, o relógio e o baú? Escreve aí qual você acha que é o mais importante nessa história. Eu tô curioso para saber sua leitura. Nos fins de tarde, quando o sol começava a sumir atrás das árvores, Helena gostava de ficar na varanda, sentada num banco simples, olhando o horizonte. Era o único momento do dia em que ela deixava o pensamento voar um pouco. Às vezes, lembrava da mãe, dos irmãos, da casa pobre. Imaginava se o cavalo já tinha sido vendido, se a família estava melhor, se a dívida realmente tinha desaparecido. Um dia, enquanto ela olhava o céu ficando alaranjado, o velho Joaquim apareceu e sentou no outro canto do banco. Ficaram um tempo em silêncio, até ele dizer: seu pai foi na cidade esses dias. Me procurou no pasto. Helena virou o rosto surpresa. Foi fazer o quê? Foi me agradecer da boca para fora e me xingar por dentro, respondeu. Joaquim, com um meio sorriso que mal aparecia, disse que agora tá tudo em dia, que não tem mais cobrador batendo na porta, mas que o preço foi alto demais. Helena sentiu um nó na garganta. Sabia que o preço era ela mesma. E o senhor? Ela perguntou. Acha que o preço foi justo? O silêncio que veio depois foi diferente dos outros. Era um silêncio cheio de pensamento. Não existe preço justo quando a moeda é gente, ele respondeu por fim. Mas às vezes a vida põe a gente num canto que ou a gente faz um erro para evitar outro maior, ou fica parado vendo tudo desabar. Helena não sabia o que responder. Aquilo mexeu com ela. Pela primeira vez, ela percebeu que talvez aquele homem também carregasse culpa, dúvida, peso. Naquela noite, ela ouviu um barulho diferente, um choro abafado, vindo de algum lugar da casa. Levantou devagar, pisando leve no chão, e seguiu o som. Era quase madrugada. O choro vinha da sala. Quando chegou perto, viu o velho Joaquim sentado na cadeira, o cotovelo apoiado na mesa, o rosto enterrado nas mãos. O relógio de bolso estava aberto na mesa, marcando uma hora qualquer. Ao lado, um copo de café frio e um pano velho. Helena ficou parada na escuridão, sem ousar se aproximar mais. Nunca tinha visto ele daquele jeito. Parecia menor, mais frágil, como se de repente a idade tivesse caído em cima dele de uma vez. Ele levantou a cabeça, enxugou o rosto com o pano, fechou o relógio com força e guardou no bolso. Depois se levantou, foi até a parede e olhou o relógio grande, o que estava parado. Hoje faz 15 anos, ele murmurou, baixo demais para Helena entender o resto. 15 anos de quê? O que tinha acontecido naquele dia, naquela mesma data, tanto tempo atrás? Helena voltou para o quarto com aquilo queimando na mente. Você já reparou como às vezes quem parece duro por fora está todo quebrado por dentro? Como tem gente que não sabe mais chorar na frente dos outros e aprende a chorar escondido? Talvez você conheça alguém assim. Se quiser, compartilha nos comentários, sem expor ninguém, se essa história está te lembrando de alguma pessoa. Os dias foram virando semanas, e Helena começou a notar mais sinais estranhos naquela casa. Um lençol guardado com cheiro de sabonete antigo dentro de uma gaveta trancada. Um par de sapatos de mulher, pequenos, escondidos embaixo da cama de um quarto que nunca era aberto. Uma fotografia virada para baixo, dentro do armário, que ela viu por acaso quando foi pegar um prato. Quando pegou a foto na mão, o coração bateu forte.
Era uma mulher jovem, de vestido simples, sorrindo de um jeito tímido. Ao lado dela, mais novo, estava o próprio Joaquim, quase irreconhecível. Mais magro, sem tanta ruga, com um brilho diferente nos olhos. No canto da foto, uma marca de dedo, como se alguém tivesse passado a mão ali muitas vezes. Não mexe nessas coisas. A voz dele veio firme, atrás dela. Helena levou um susto tão grande que quase deixou a foto cair. Desculpa, eu estava pegando o prato, vi sem querer. Ele se aproximou, pegou a foto da mão dela com cuidado, como se fosse algo sagrado. Essa era a Maria, disse, sem olhar para Helena. Minha mulher. Ele guardou a foto de novo, fechou o armário e ficou um tempo parado, de costas, em silêncio. O que aconteceu com ela? Helena perguntou com cuidado, a voz quase um sopro. Ele respirou fundo. Uma parte dessa história você vai acabar sabendo. Outra parte, talvez nunca, porque tem coisa que a gente não consegue falar sem rasgar tudo por dentro. E saiu da cozinha, deixando Helena ali, com a cabeça cheia de perguntas. O cavalo, o relógio, o baú trancado, a foto da Maria, o relógio parado na parede, o choro escondido na madrugada, os 15 anos que ele falou baixinho. As peças estavam espalhadas, mas ainda não formavam um desenho claro. Era como montar um quebra-cabeça sem ver a imagem da caixa. O tempo na fazenda foi mudando. Helena também. Ela, que chegou ali só com medo, começou a sentir outras coisas misturadas. Medo ainda existia, claro, mas havia também curiosidade, pena, raiva e um começo de entendimento de que, naquela história, não tinha ninguém totalmente certo nem totalmente errado. Um fim de tarde, sentados de novo na varanda, olhando o céu ficar vermelho, o velho Joaquim disse, sem ela perguntar nada: "Você acha que eu sou um monstro, não acha?" Helena se mexeu no banco, desconfortável. Eu acho que o senhor fez uma coisa muito errada comigo." Ele assentiu, devagar. "Fiz, sim, e vou carregar isso comigo até o fim. Mas as pessoas lá da cidade, elas acham que eu sou pior do que realmente sou. E, ao mesmo tempo, não fazem ideia do que realmente aconteceu." Helena virou o rosto para ele. "E por que o senhor não conta?" Ele ficou olhando o horizonte. "Porque tem história que, se eu conto, eu me libero um pouco, mas prendo outra pessoa. E eu já prendi gente demais, de jeitos diferentes." Helena não insistiu, mas dentro dela algo se moveu. Ela estava no meio de uma teia de segredos, sem saber ainda qual era o fio que sustentava tudo. Você está conseguindo sentir esse peso do não dito? Aquele tipo de coisa que todo mundo meio que sente, mas ninguém fala claramente? Se você estivesse ali, no lugar da Helena, você ia querer saber toda a verdade, mesmo que doesse? Ou preferia viver sem mexer em ferida antiga? Comenta aí. A noite caiu, e mais uma vez a casa ficou mergulhada naquele silêncio grosso. O cachorro respirava pesado na varanda. O cavalo mexia de vez em quando no estábulo. O relógio de parede continuava parado, teimoso. O de bolso, no entanto, seguia firme no bolso do Joaquim, marcando cada minuto daquela convivência estranha. E foi nesse clima que uma nova peça entrou em cena, mexendo ainda mais com tudo. Uma carta. Mas isso já é coisa para a próxima parte, porque é aí que o passado resolve bater na porta da fazenda e lembrar todo mundo de uma dívida que não se paga com dinheiro, nem com cavalo, nem com silêncio. Se você está acompanhando até aqui, me conta. Você está do lado de quem nessa história por enquanto? De Helena, da família dela, ou começa a ter um pouco de pena do velho Joaquim também? Escreve aí embaixo. E não sai daí, porque a parte mais forte ainda está chegando. Você já recebeu uma notícia que mudou tudo num instante? Aquele tipo de coisa que divide sua vida em antes e depois? Foi exatamente isso que aconteceu naquela manhã de quinta-feira, quando um homem velho, montado numa mula cansada, apareceu na porteira da fazenda com uma carta na mão. Me diz aí nos comentários.
Você acredita que algumas cartas podem carregar dentro delas o peso de anos inteiros de silêncio? Porque essa carta que chegou naquele dia guardava segredos que nem a própria Helena imaginava. Era bem cedo ainda, o sol mal tinha nascido direito, e Helena estava no quintal jogando milho para as galinhas quando viu o homem se aproximar. Ele era magro, curvado, com chapéu de palha rasgado e roupa velha. Parecia um mensageiro daqueles antigos que levavam recado de fazenda em fazenda, porque nem todo mundo tinha telefone ou sabia ler direito. "Bom dia, moça", ele disse, tirando o chapéu. "Tô procurando o seu Joaquim. Trouxe uma carta para ele." Helena chamou o velho Joaquim, que estava arrumando uma cerca perto do curral. Ele veio com a cara fechada, como sempre, limpando as mãos sujas de graxa num pano velho. Quando viu o mensageiro, parou no meio do caminho, o rosto ficando ainda mais sério. "Quem mandou?" perguntou Joaquim, antes mesmo de pegar a carta. "Veio lá da cidade grande, de um escritório de advogado", respondeu o mensageiro. "Disseram que era urgente." Joaquim pegou a carta, olhou o envelope por fora, virou ele de um lado para o outro, como se pudesse ler o que tinha dentro sem abrir. O nome dele estava escrito em letra bonita, caprichada, mas o envelope estava meio amassado, como se tivesse viajado bastante. "Quanto eu te devo?" perguntou Joaquim. "Nada não, seu Joaquim. Já foi pago lá na cidade." O mensageiro montou na mula de novo e foi embora devagar, levantando poeira no caminho. Helena ficou ali parada, esperando, sentindo que aquela carta não trazia coisa boa. Joaquim rasgou o envelope com cuidado, tirou a folha dobrada e começou a ler. Helena viu o rosto dele mudar. As rugas ficaram mais fundas. Os olhos se apertaram. A mão que segurava o papel começou a tremer um pouco. Ele leu uma vez, depois leu de novo, devagar, como se não acreditasse no que estava escrito. Quando terminou, dobrou a carta de volta, guardou no bolso e ficou parado ali, olhando para o chão, respirando pesado. "Aconteceu alguma coisa?" Helena perguntou, com medo da resposta. Ele demorou para responder, como se estivesse procurando as palavras certas. "Aconteceu", disse por fim. "Alguma coisa que eu sabia que um dia ia acontecer. Só não esperava que fosse agora." "O que foi?" Joaquim olhou para ela, e pela primeira vez, Helena viu nos olhos dele algo que parecia desespero misturado com alívio. Uma coisa esquisita, contraditória, como se ele estivesse com medo e ao mesmo tempo aliviado por finalmente chegar aquele momento. "A família da minha mulher", ele disse, a voz baixa. "A família da Maria. Eles querem voltar. Querem o que é deles por direito." Helena não entendeu. "Voltar como? Ela não morreu?" Joaquim fechou os olhos, respirou fundo e soltou devagar. "Ela morreu sim, faz 15 anos. Mas antes de morrer, ela deixou algo. Algo que agora a família dela quer de volta." "O quê?" Ele não respondeu. Virou as costas e começou a andar em direção à casa, os ombros pesados, como se carregasse o mundo inteiro neles. Helena ficou ali, confusa, com um aperto no peito, sentindo que aquela carta tinha acabado de abrir uma porta que estava trancada há muito tempo. "Você está conseguindo sentir a tensão? Aquela sensação de que algo grande está prestes a explodir? Escreve aí se você já imagina o que a família da Maria quer de volta. Porque as pistas estão todas espalhadas, mas o segredo ainda está escondido no meio delas." Nos dias seguintes, o velho Joaquim ficou diferente, mais calado, mais fechado, mais distante. Ele mal comia, quase não dormia. Helena acordava de madrugada e via a luz acesa na sala, via a sombra dele andando de um lado para o outro. Parava na frente do relógio de parede parado, ficava ali parado também, como se conversasse com o tempo que não andava mais. Uma noite, Helena juntou coragem e foi até a sala. Ele estava sentado na cadeira de sempre, o relógio de bolso aberto na mesa, a carta ao lado, meio amassada de tanto ser lida. "Seu Joaquim", ela chamou baixinho.
O senhor precisa conversar com alguém. Tá carregando isso sozinho e vai acabar adoecendo. Ele levantou os olhos para ela. Estavam vermelhos, cansados. Você quer saber a verdade? Perguntou a voz rouca. Quer saber o que eu escondi de todo mundo esses anos todos? Helena sentou na cadeira ao lado dele, o coração batendo forte. Quero. Joaquim pegou o relógio de bolso, olhou para os ponteiros, fechou devagar e segurou firme na mão. Esse relógio aqui, começou ele, era da Maria. Foi presente da mãe dela no dia que a gente casou. Ela carregava ele para todo lado. Dizia que enquanto o relógio andasse, o amor dela também andava. Bobagem de moça apaixonada, mas eu gostava de ouvir. Ele parou, respirou fundo, continuou. A gente foi feliz no começo, muito feliz. Maria era moça boa, trabalhadora, carinhosa. A gente queria ter filho, queria encher essa casa de criança, de risada, de vida. Mas o filho não vinha. A gente tentou, rezou, pediu, mas não vinha. Helena ouvia em silêncio, sem ousar interromper. Até que um dia veio, Maria ficou grávida. Foi a maior alegria da vida dela, da minha também. A gente arrumou o quarto, comprou roupinha, escolheu nome. Tudo certinho, tudo com esperança. A voz dele começou a quebrar. Mas na hora do parto tudo deu errado. Ela começou a sangrar, a parteira não conseguia ajudar, a cidade mais próxima ficava longe demais. Eu montei no cavalo, aquele mesmo cavalo que depois foi parar na sua casa, e galopei feito louco até a cidade para buscar o médico. Mas quando voltei, já era tarde. Ele parou, limpou o rosto com as costas da mão. Maria tinha morrido. E o bebê tinha nascido. Uma menina, pequena, frágil, mas viva. Helena arregalou os olhos. Uma filha? O senhor teve uma filha? Joaquim assentiu devagar, as lágrimas descendo sem controle agora. Tive, mas eu não sabia cuidar de bebê. Eu não sabia de nada. Tentei, juro que tentei. Dei leite, embalei, rezei. Mas ela era fraca demais. Viveu 3 dias. Só 3 dias. O silêncio que caiu na sala foi o mais pesado que Helena já tinha sentido na vida. Era como se o ar tivesse ficado grosso, difícil de respirar. Quando ela morreu, Joaquim continuou, a voz quase sumindo. Eu enterrei ela do lado da mãe, lá no fundo da fazenda, debaixo de uma árvore grande. Parei o relógio da parede no dia e na hora exata em que Maria morreu. E guardei o relógio de bolso dela comigo para ele continuar andando, porque eu prometi que o amor dela não ia parar nunca. Helena estava chorando também agora, sem nem perceber. E o baú? Ela perguntou. Aquele baú trancado lá fora? Joaquim olhou para ela surpreso que ela tivesse reparado. No baú estão as roupinhas da menina, os lençóis da Maria, os objetos dela. Tudo que eu não consegui jogar fora, mas também não consigo olhar. Tá tudo lá, trancado, guardado, como se guardar pudesse impedir de doer. Ele levantou da cadeira, foi até a janela, ficou olhando o escuro lá fora. A família da Maria nunca me perdoou. Disseram que eu tinha matado ela e a neta deles por incompetência, por morar longe demais, por ser teimoso demais. Eles me odiaram, me xingaram, me amaldiçoaram, e eu deixei, porque no fundo eu também me culpava. Você que está acompanhando essa história, já começou a entender o peso que esse homem carrega? Já entendeu por que ele é daquele jeito fechado, duro, silencioso? Comenta aí se você acha que a culpa dele é justa ou se ele está se punindo demais. Helena se levantou, se aproximou dele, mas não sabia o que dizer. Não tinha palavra que aliviasse aquilo. E agora? Ela perguntou. O que a família quer? Joaquim tirou a carta do bolso, entregou para Helena. Lê você mesma. Helena abriu a carta com as mãos tremendo um pouco. A letra era bonita, formal, de advogado. Dizia mais ou menos assim: Senhor Joaquim, venho por meio desta carta, em nome da família Santos, informá-lo de que após todos esses anos de sofrimento e silêncio, a família decidiu reivindicar o direito de sepultar Maria Santos e a neta recém-nascida no cemitério da cidade, junto aos
Demais membros da família. Solicitamos permissão para exumar os corpos e realizar o traslado dentro de 30 dias. Caso não haja acordo, medidas judiciais serão tomadas. Atenciosamente, Dr. Humberto Reis. Helena terminou de ler e olhou para Joaquim, chocada. Eles querem levar ela embora. Querem, confirmou ele. Querem tirar Maria e a menina daqui e levar para o cemitério da cidade, para longe de mim, como se eu não tivesse direito de ficar perto delas. E o senhor vai deixar? Joaquim ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse, eu não sei. Eu passei 15 anos conversando com elas todo dia, lá no túmulo, debaixo da árvore, contando sobre a fazenda, sobre o cavalo, sobre o tempo que não passa. Se elas forem embora, eu não sei o que eu vou fazer. Helena entendeu tudo naquele momento. Entendeu a casa calada, o relógio parado, o baú trancado, o homem solitário que todo mundo chamava de estranho. Ele não era monstro. Ele era só um homem quebrado que não sabia mais como viver depois de perder tudo. E eu? Helena perguntou, a voz fraca. Por que o senhor me trouxe para cá? Por que fez aquilo com a minha família? Joaquim sentou de novo, cansado. Porque eu não aguento mais viver sozinho, confessou. Porque essa casa estava me matando aos poucos. Porque eu precisava de alguém aqui, de um barulho, de uma presença, mesmo que fosse errado, mesmo que fosse injusto. Ele olhou para Helena com os olhos cheios de lágrima. Eu sei que o que eu fiz com você foi terrível. Sei que te arranquei da sua vida, da sua família, dos seus sonhos, e eu vou pagar por isso de algum jeito. Mas eu estava desesperado, Helena. Desesperado e sozinho demais. Helena não sabia se sentia raiva, pena ou as duas coisas ao mesmo tempo. Era tudo muito complicado, muito pesado, muito humano. Naquela mesma noite, ela foi até o fundo da fazenda, onde Joaquim tinha falado que estava o túmulo. Levou um lampião, caminhou devagar entre as árvores, até que viu duas cruzes simples de madeira, já meio gastas pelo tempo, com os nomes escritos à mão. Maria. E ao lado, menor, a cruz da menina que nem nome tinha tido tempo de receber direito. Helena ficou ali parada, olhando aquelas cruzes, imaginando a dor que tinha acontecido naquele lugar. Imaginou Maria, jovem, grávida, cheia de sonho. Imaginou o bebê pequeno, lutando por 3 dias. Imaginou Joaquim cavando aqueles buracos sozinho, enterrando seu mundo inteiro. Você já visitou um túmulo de alguém que não conheceu, mas que sente uma conexão estranha, como se aquela pessoa tivesse deixado algo no ar que ainda respira ali. Helena sentiu isso. Sentiu que Maria e a filhinha estavam ali de algum jeito, guardadas não só pela terra, mas pelo amor teimoso de um homem que não sabia largar. Nos dias seguintes, a notícia da carta se espalhou. Alguém da cidade tinha ficado sabendo, e logo todo mundo estava comentando. Diziam que finalmente a verdade sobre o velho Joaquim ia aparecer. Diziam que ele tinha escondido os corpos para ninguém descobrir que ele era culpado. Diziam cada coisa, cada absurdo, sem saber de nada direito. Um grupo de pessoas da cidade, liderado pelo irmão de Maria, apareceu na fazenda uma tarde. Eram 5 homens, de cara fechada, olhar duro. Joaquim saiu para receber eles na porteira, e Helena ficou espiando da janela com medo de briga. Joaquim, disse o irmão de Maria, um homem de uns 60 anos, robusto, com voz grave. Você sabe por que a gente está aqui? Sei, respondeu Joaquim firme. A gente quer nossa irmã de volta. Quer a menina de volta. 15 anos você segurou elas aqui, longe da gente como se fossem sua propriedade. Mas acabou. Ou você deixa a gente levar elas em paz, ou a gente vai pela justiça. Joaquim cerrou os punhos, mas controlou a raiva. Maria era minha mulher. A menina era minha filha. Eu tenho direito de ficar perto delas. Você tem direito nenhum, gritou outro homem do grupo. Você matou elas por sua incompetência, por sua teimosia de morar no fim do mundo. Eu não matei ninguém!
Joaquim gritou de volta, a voz quebrando. Eu tentei salvar, eu fiz tudo o que pude. A discussão esquentou. Os homens avançaram. Joaquim recuou, mas não com medo, com tristeza. Helena não aguentou, correu para fora, se colocou entre eles. Parem! Ela gritou. Vocês não entendem nada, nada do que ele passou. Os homens olharam para ela, surpresos. E quem é você? Perguntou o irmão de Maria. Eu sou... Helena hesitou. Eu sou alguém que está morando aqui, e eu sei da história toda. Sei da dor dele, sei que ele não matou ninguém, sei que ele sofre todo dia. O irmão de Maria estreitou os olhos. Você é a moça que ele comprou, não é? A moça que ele trocou por um cavalo? Helena sentiu vergonha, mas não baixou a cabeça. Sou. Mas isso não muda o fato de que vocês estão julgando ele sem saber de nada. Vocês perderam a Maria, mas ele também perdeu. E ele perdeu sozinho, sem ninguém para segurar a mão dele. O silêncio que veio depois foi tenso. Os homens se entreolharam. O irmão de Maria bufou, cuspiu no chão. A gente volta daqui a 2 semanas, com ordem judicial ou sem. Prepara as coisas. E foram embora. Helena se virou para Joaquim. Ele estava com os olhos marejados, olhando para o chão. Obrigado, ele disse baixinho. Não precisa agradecer, respondeu Helena. Eu só falei a verdade. Mas por dentro, Helena estava confusa, porque mesmo entendendo a dor dele, ela ainda carregava a própria dor. Ainda era a moça que tinha sido trocada, que tinha sido arrancada da família. E agora estava defendendo o homem que tinha feito isso com ela. A vida é complicada assim, não é? Às vezes a gente se pega do lado de quem a gente menos esperava. Comenta aí se você, no lugar da Helena, teria feito a mesma coisa ou teria deixado os homens levarem tudo embora. Aquela noite foi pesada. Joaquim não jantou. Não, falou. Ficou sentado na varanda olhando as estrelas. Helena preparou um café, levou para ele, sentou do lado. O que o senhor vai fazer? Perguntou. Ele demorou para responder. Não sei, mas sei que o tempo está acabando e que talvez seja a hora de deixar ir. Helena não respondeu, só ficou ali, no silêncio, sentindo que aquela história estava longe de terminar e que o segredo maior, o que mudava tudo mesmo, ainda estava escondido em algum lugar, esperando o momento certo de aparecer. Porque veja bem, até agora você sabe de muita coisa. Sabe da Maria, da filhinha, do sofrimento. Mas tem uma peça que ainda não encaixou. Tem algo no cavalo, no baú, na escolha de trazer Helena para ali. Tem algo que só vai fazer sentido lá no final, quando tudo se juntar de um jeito que você não está esperando. Me conta uma coisa antes da gente continuar. Você que está acompanhando até aqui, sente mais raiva, mais pena ou mais confusão com essa história toda? Coloca aí nos comentários, porque agora a coisa vai apertar de um jeito que mexe com o coração de qualquer um. E lembra, o segredo maior ainda não apareceu por inteiro. O que vem agora são pedaços dele chegando devagar. Os dias depois da visita da família da Maria ficaram ainda mais pesados na fazenda. Era como se o ar tivesse engrossado. Tudo parecia andar mais lento. O vento, o relógio de bolso, os passos do cavalo no curral, até o latido do cachorro, parecia sair cansado. Helena acordava cedo. Fazia o que tinha que fazer, mas a cabeça não parava. Pensava na carta, pensava nos homens bravos na porteira, pensava nas cruzes lá no fundo da fazenda e pensava também em si mesma. Quem era ela naquela história? Uma estranha enfiada no meio de uma dor que não era dela, mas que agora também doía nela. Numa manhã nublada, Joaquim chamou Helena lá fora. Vem comigo, ele disse, já montado no cavalo. Helena estranhou. Para onde? Preciso te mostrar uma coisa. Ela subiu atrás dele, como no dia em que chegou na fazenda. Mas agora o medo era menos bruto, e o olhar dela já conhecia aquele caminho, aquele cheiro de terra e capim. Eles não foram para a cidade, nem para o fundo onde ficavam as cruzes. Seguiram por um caminho de terra mais estreito, quase escondido, que Helena nunca tinha reparado. O cavalo andava devagar,
como se soubesse exatamente para onde ia. Depois de uns 20 minutos, chegaram a um pedaço de terra mais alto, de onde dava para ver o vale todo. Tinha uma árvore grande, retorcida, que fazia sombra boa. Joaquim desceu, amarrou o cavalo e sentou numa pedra. "Senta aqui também", ele falou. Helena sentou. O vento batia de leve, trazendo cheiro de chuva que talvez nem viesse. "Foi aqui", Joaquim começou, "que eu e Maria a gente decidiu ficar. Antes da casa pronta. Antes de tudo. A gente subiu nesse morro, olhou em volta e falou: é aqui que a gente vai construir nossa vida." Ele passou a mão na pedra, como se fizesse carinho numa lembrança. "E foi aqui também que um dia eu jurei para ela que nunca ia abandonar o que era nosso, que ia proteger essa terra, essa casa, essa história, custe o que custar." Helena ficou quieta, ouvindo. "Só que", ele continuou, a voz falhando um pouco, "naquela época eu não sabia que para segurar algumas coisas a gente acaba largando outras pelo caminho. Gente, sentimento, até a própria paz." Ele tirou o relógio de bolso, abriu, olhou os ponteiros. "Quando você chegou..." "Aqui, Helena, eu não trouxe só uma moça para dentro de casa. Eu trouxe uma dívida nova para minha consciência. Eu sabia disso. Eu sabia que estava repetindo um erro, decidindo pela vida de outra pessoa, como eu decidi pela vida da Maria quando trouxe ela para esse fim de mundo." Helena franziu a testa. "A Maria não quis vir?" "Quis", ele respondeu, "mas ela não fazia ideia do preço, nem eu. E com você, você também não fazia ideia do preço, mas eu fazia, e mesmo assim eu aceitei." Ele respirou fundo. "Você acha que Deus perdoa um homem que troca a solidão dele pela liberdade de uma menina?" Helena engoliu seco. Não era pergunta fácil. "Eu não sei o que Deus perdoa, seu Joaquim, mas sei que o senhor não é o único que erra tentando fugir da dor." Ele olhou para ela de lado, com um meio sorriso cansado. "Você fala bonito para quem diz que estudou pouco. Não é bonito, não. É só experiência de vida. Quem é pobre aprende cedo que, às vezes, não tem escolha boa. Tem só escolha menos ruim. Você que está ouvindo já se viu assim, sem opção boa? Aquela situação em que qualquer lado que você for, alguém sai machucado? Se quiser, comenta aí sem se expor demais, só para eu saber se essa história está tocando em alguma ferida sua também." Depois de um tempo em silêncio, Joaquim apontou para baixo, para a casa lá embaixo, pequenininha na paisagem. "Eles vão tirar ela daqui, Helena. Vão tirar a Maria e a menina. Vão levar para o cemitério da cidade. E eu não sei se vou aguentar ver. E se for o melhor para elas?" Helena arriscou. "Talvez lá elas recebam flor, visita da família. Aqui só tem o Senhor. Aqui tem o que sobrou de mim." Ele respondeu seco. "Lá vão virar lembrança de gente que passou 15 anos sem nem saber se o túmulo existia de verdade." Helena sentiu que ele ainda lutava por dentro. Não era só apego, era um tipo de amor meio torto, meio doente, mas amor mesmo assim. Eles voltaram para casa sem falar muito. O barulho do cavalo preenchia os buracos da conversa. Quando chegaram, Helena foi para a cozinha preparar o almoço. Enquanto cortava legumes, ouviu um barulho diferente no quartinho lateral, aquele onde ficava o baú grande trancado. Um rangido de dobradiça, coisa abrindo depois de muito tempo fechada. O coração dela disparou, deixou a faca na mesa e foi devagar até a porta do quartinho. Parou no batente, espiando. Joaquim estava lá dentro, ajoelhado na frente do baú. O cadeado estava aberto, pendurado de lado, a tampa do baú erguida, e um cheiro de coisa antiga saiu dali, misturado com sabonete fraco e poeira. Dentro, Helena viu lençóis dobrados, um vestidinho pequeno de bebê, um laço de cabelo, alguns cadernos velhos, um pedaço de tecido com mancha amarelada, que podia ser sangue velho ou só o tempo, e no fundo, embrulhado num pano branco, algo de madeira. Joaquim pegou aquilo com cuidado, como quem pega um passarinho ferido, desembrulhou devagar. Era um relógio, outro relógio, muito parecido com o de parede, só que menor, de mesa,
com pêndulo pequenino parado também. Esse aqui, ele murmurou, sem perceber que Helena tinha se aproximado. Ficava no criado mudo da Maria. Marcou a noite inteira do parto. Foi parando, até parar. Helena se aproximou um pouco mais. O senhor vai jogar isso fora? Não, ele respondeu decidido. Vou levar quando elas forem embora. Se forem, alguma coisa delas tem que continuar aqui, ou em mim. Ele voltou a olhar. As roupinhas pequenas. Pegou uma delas, levou ao rosto, fechou os olhos. O silêncio do quartinho ficou tão carregado que Helena sentiu que estava invadindo algo íntimo demais. Deu um passo para trás, mas ao fazer isso, bateu o pé numa caixa de metal que estava encostada na parede. A caixa fez barulho. Joaquim se virou assustado. "O que você está fazendo aqui?" Helena gaguejou. Eu ouvi o barulho. Fiquei preocupada. Ele respirou fundo, tentou se acalmar. "Não tem nada para você." "Aqui dentro, Helena. Essas coisas são meu pedaço de passado. Não quero que ninguém mexa, nem com a mão, nem com a lembrança." Ela abaixou a cabeça. "Tá bom. Eu só queria entender o senhor melhor." "Entender demais às vezes dói mais," ele respondeu, fechando o baú com força. "Vai cuidar do almoço." Helena voltou para a cozinha com o peito apertado. A imagem das roupinhas pequenas, do relógio, do baú, tudo se misturava com a lembrança da proposta que o pai dela tinha aceitado. Parecia que naquela história todo mundo tinha um preço, um objeto que marcava uma dor, uma decisão sem volta. Você já reparou como, na vida da gente, sempre tem um objeto que vira símbolo de alguma coisa? Uma foto, uma roupa, um relógio, uma aliança. Se tiver um assim na sua vida, comenta qual é, sem contar tudo se não quiser. Às vezes, esses objetos guardam segredos que a gente não conta nem para nós mesmos. Os dias foram passando e o prazo da família da Maria ia se aproximando. 2 semanas, 13 dias, 10 dias. O tempo que parecia parado naquela casa, agora corria. No meio disso, outra coisa começou a mudar. Helena. Ela, que no início contava os dias para ir embora, agora já não tinha certeza do que queria. Sentia falta da mãe, dos irmãos, da rua da cidade, do barulho das vizinhas. Mas também sentia que ali, na fazenda, tinha algo que de um jeito estranho era dela também. Ela ajudava nas galinhas, no fogão, na horta. O cachorro já abanava o rabo para ela. O cavalo a reconhecia de longe. Até o silêncio da casa parecia um pouco menos inimigo, às vezes. Uma tarde, enquanto lavava roupa no tanque, ela se pegou cantarolando baixinho. Uma música simples, da infância. Só percebeu quando ouviu uma voz atrás dela. "Faz tempo que não ouço canto nessa casa." Era Joaquim, encostado no batente da porta, com um meio sorriso. "Desculpa," Helena se apressou. "Eu nem vi que estava cantando." "Não precisa desculpar," ele falou. "Gostei de ouvir." Helena voltou a esfregar o lençol, sentindo o rosto esquentar sem saber por quê. "A casa agradece," ele completou. "Casa que só escuta choro e silêncio adoece. Igual gente." Ela pensou na casa da mãe dela, cheia de grito, mas também de riso dos irmãos, de panela batendo, de vizinha chamando na cerca. "O senhor já pensou em, sei lá," Helena procurou as palavras, "em deixar alguém vir morar aqui também? Um parente, um afilhado, sei lá." "Quem ia querer morar comigo, Helena?" ele perguntou, com um riso sem alegria. "Na cidade, dizem que eu sou meio bicho, meio assombração." "Eu vim," ela respondeu, num impulso. "Não porque quis, eu sei, mas vim, e tô aqui até hoje." Ele a olhou de um jeito diferente. Não era olhar de dono, nem de patrão. Era um olhar de quem, aos poucos, via nela mais que uma moça trazida. Via uma pessoa. "E você?" ele perguntou com cuidado. "Se te dessem escolha hoje, você voltava para a casa da sua mãe ou ficava aqui?" A pergunta pegou Helena de surpresa. Ela abriu a boca, fechou, pensou. A resposta não veio fácil. "Eu não sei," ela admitiu. "Eu sinto falta deles, mas se eu fosse embora agora, ia ficar preocupada com o senhor, com essa casa, com
Tudo. Ele assentiu, devagar. A vida gosta de botar a gente nessas encruzilhadas. Naquela noite, Helena demorou a dormir. Ficou pensando justamente na falta de escolha que sempre teve. Aos 18 anos, tinha sido dada em troca de um cavalo. Agora, poucos meses depois, tinha ganhado algo que nunca teve. Uma pergunta. Ficar ou ir? Escolher. Você, no lugar dela, o que faria? Voltava para sua família, sabendo que talvez voltasse para a pobreza e para o mesmo tipo de aperto? Ou ficava naquela fazenda cheia de sombra, mas onde aos poucos ia construindo um lugar? Comenta o que você faria. Não é pergunta fácil. 2 dias antes do prazo acabar, outra coisa aconteceu. Helena estava na varanda, anoitecendo, quando viu o clarão de farol vindo da estrada. Um carro. Coisa rara por ali. Joaquim saiu, limpando as mãos no pano, e os dois ficaram olhando o carro se aproximar. Era um carro simples, de cidade pequena, com a pintura meio queimada de sol. De dentro, desceu um homem de terno amassado, pasta na mão, óculos no rosto. Parecia mais cansado do que importante. Boa noite, ele disse educado. Senhor Joaquim? Sou eu. Sou o Dr. Humberto, o advogado que mandou a carta. O coração de Helena apertou. Era ele, o homem que botou no papel o desejo da família de tirar a Maria dali. Entraram os 3 para dentro de casa. O advogado abriu a pasta, tirou papéis, colocou sobre a mesa. Não vim aqui para brigar, ele começou. Vim para tentar resolver isso da forma mais tranquila possível. A família da sua falecida esposa tem o direito de querer que os restos mortais dela sejam levados para o jazigo da família. Ao mesmo tempo, o senhor tem seus motivos para querer que fiquem aqui. Eu entendo os 2 lados. Entende, doutor? Joaquim perguntou desconfiado. Entende mesmo? O advogado respirou fundo. Eu também perdi uma filha no parto. Ele disse de repente, tirando o Joaquim e a Helena do chão com aquela revelação. Faz 8 anos. E sei o que é ficar preso num lugar, num objeto, numa data. Eu entendo mais do que o senhor imagina. O clima mudou na hora. Não era mais só um homem da lei. Era um homem quebrado também. Eu não vim aqui defender só um lado, ele continuou. Vim tentar fazer um acordo em que ninguém ganhe tudo, mas ninguém perca tudo também. Helena ouviu aquilo e sentiu que, de algum jeito, o destino tinha juntado ali, naquela mesma sala, 3 tipos de dor. A dela, a do Joaquim e a daquele advogado. O que o senhor propõe? Joaquim perguntou. O advogado apontou para os papéis. A família dela aceita deixar a criança aqui se o senhor quiser. Leva apenas a Maria para o jazigo principal. Ou o contrário. Ou então, ele fez uma pausa. A gente registra aqui na cidade um pequeno memorial no nome das 2 com o senhor como responsável. O corpo pode ir, mas o nome e a memória permanecem ligados a essa terra. Joaquim ficou em silêncio. Parecia mastigar cada palavra. E se eu não aceitar nada disso? Ele perguntou. Aí a gente vai para a justiça, respondeu o advogado sem rodeio. E aí, cedo ou tarde, o senhor perde. Não porque o senhor é ruim, mas porque a lei é assim. O relógio de pêndulo na parede continuava parado. Mas naquela sala, tudo parecia girar. Helena se intrometeu com medo, mas com vontade. Seu Joaquim, ela começou. Talvez deixar a Maria ir seja também soltar um pouco a sua dor. O Senhor não vai amar menos se ela estiver enterrada lá. O Senhor não precisa da terra para segurar o que sente. Ele a olhou ferido. E você sabe o que é isso, menina? Sabe o que é largar o único pedaço que sobrou? Sei o que é ser largada. Ela respondeu firme. Sei o que é virar moeda de troca. E tô vendo o Senhor sem querer fazer com a Maria e com a menina o que fizeram comigo, segurando elas num lugar, numa história, numa culpa, sem deixar elas irem. O advogado ficou em silêncio. Joaquim também. Por um momento, ninguém mexeu um músculo. Você percebe como, às vezes, quem menos tem voz acaba sendo quem fala a coisa mais certa? Já aconteceu de alguém simples dizer uma frase que mudou sua forma de ver uma situação? Se quiser, conta aí embaixo.
Depois de um tempo que pareceu longo demais, Joaquim passou a mão no rosto cansado. Se eu aceitar esse memorial, ele perguntou ao advogado, eu posso continuar indo lá falar com elas? Pode, respondeu o advogado. Vai ser um lugar aberto, registrado, respeitado. O senhor pode ir quantas vezes quiser. E se eu pedir para deixar a menina aqui e levar só a Maria? O advogado pensou. A família talvez não goste, mas se a gente explicar direito, talvez aceitem. A menina nunca foi registrada na família deles. No papel, quase nem existiu. Para o senhor, ela é tudo. Talvez seja justo ela ficar com o pai. Joaquim engoliu em seco. Então, ele disse, com a voz saindo arranhada, faz assim. Deixa a menina aqui. Leva a Maria. Helena sentiu um arrepio. Era como se ele estivesse arrancando um pedaço do próprio peito e entregando na mão de alguém. Eu vou preparar os papéis, disse o advogado guardando as folhas. Volto em alguns dias. E sinto muito de verdade por tudo que o senhor passou. Quando o advogado foi embora, a casa ficou em silêncio de novo. Mas era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio de coisa parada. Era um silêncio de coisa que começou a se mexer por dentro. Naquela noite, Joaquim não falou nada. Sentou na varanda, o relógio de bolso na mão, olhando para o nada. Helena chegou perto, sentou também. O senhor fez o certo, ela disse baixinho. Ele demorou para responder. Eu não sei o que é certo ou errado mais, Helena. Só sei que estou cansado de brigar com o tempo. Ele abriu o relógio, mexeu no ponteiro, fechou de novo. Sabe, ele falou de repente, o cavalo que eu usei para ir buscar o médico no dia do parto é esse mesmo cavalo que hoje está aí no curral. O mesmo. Eu quase matei ele naquele dia, de tanto que eu corri. E no fim não deu tempo igual. Helena olhou para o estábulo onde o cavalo descansava. Foi por isso que o senhor não vendeu ele? Ela perguntou. Mesmo valendo tanto? Ele assentiu. Eu devia esse cavalo para sua família fazia tempo. Não só pelo valor dele, mas porque de algum jeito eu sentia que o que eu não consegui fazer naquele dia, eu tinha que devolver em forma de ajuda para alguém. Helena arregalou os olhos. Como assim? Ele respirou fundo. Seu Augusto, seu pai, não era o primeiro da fila, Helena. Tinha um outro homem na cidade, devendo mais do que ele. Tinha um jeito mais fácil de eu recuperar meu dinheiro. Mas quando eu vi seu pai, sua mãe, você, eu lembrei de mim e da Maria. Lembrei do dia em que ninguém apareceu para ajudar. E aí eu escolhi sua família. Helena ficou em choque. O senhor está querendo dizer que podia ter perdoado a dívida sem pedir nada em troca? Ele abaixou a cabeça. Podia, mas eu estava cansado de comer sozinho, de falar com parede, de só ter cavalo e cachorro para ouvir minha voz. E aí eu misturei vontade com necessidade, misturei ajuda com egoísmo, misturei amor passado com carência presente. Ela sentiu um golpe no peito. Aquela era uma parte do segredo, não tudo, mas uma parte importante. Ele tinha escolhido a família dela não só pela dívida, tinha escolhido porque viu neles um jeito de arrumar a própria solidão. Então, Helena disse devagar, no fundo, eu não fui trocada só por um cavalo. Fui trocada pela sua dor. Ele a encarou e não tentou negar. Foi. Você consegue sentir o peso dessa frase? De saber que sua vida virou de ponta cabeça por causa da dor de outra pessoa. Comenta aí se isso faz você olhar diferente pro que aconteceu lá no começo da história. Helena levantou, andou alguns passos, o peito ardendo. O senhor me usou para consertar um buraco que ninguém ia consertar, ela disse, a voz tremendo. Usou meu corpo, minha vida, meu futuro, para tentar sarar uma ferida que não tem mais cura. Eu sei, Joaquim respondeu baixo. E é isso que eu vou carregar comigo até o fim. Mas, ele respirou fundo, não pensa nem por um segundo que você é menos por causa disso. Não pensa que você vale um cavalo. Você vale mais do que eu, mais do que essa terra toda. Foi eu que não soube fazer diferente. As lágrimas começaram a cair do rosto de Helena, quentes, misturadas com raiva, tristeza, alívio. Eu não sei se te perdoo, ela disse,
sincera. Mas também não consigo mais te odiar como eu odiava. Ele assentiu, aceitando. Ninguém é obrigado a perdoar, Helena. Mas entender um pouco já é metade do caminho. A noite avançou. Lá no fundo da fazenda, as duas cruzes dormiam seu sono de terra. No quartinho lateral, o baú estava trancado de novo, mas mexido por dentro. No bolso de Joaquim, o relógio ainda andava. Na parede, o relógio grande seguia parado na mesma hora de 15 anos atrás. E no coração de Helena, alguma coisa tinha mudado. Ela ainda era a moça que foi dada aos 18 anos a um fazendeiro solitário em troca de um cavalo. Mas agora sabia que por trás dessa frase dura tinha um emaranhado de dor, culpa, escolha errada e um tipo estranho de cuidado. Nada justificava, mas também nada era tão simples quanto parecia. Você acredita que, mesmo no meio da maior injustiça, pode nascer algum tipo de entendimento? Não é perdão completo, nem esquecimento. É só um jeito diferente de olhar. Se quiser, comenta aí como você lidaria com isso no lugar dela. Amanhã, ou melhor, na próxima parte, você vai ver o que acontece no dia em que eles vêm buscar a Maria. E vai descobrir mais um pedaço do segredo que ainda falta. Aquele que mexe com a pergunta que não quer calar. Helena, fica ou vai embora? Fica comigo. A parte mais doída ainda está chegando. Chegou o dia. O dia que, de um jeito ou de outro, ia mudar tudo. E antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta. Você já viveu um daqueles dias em que, quando acorda, sabe que a vida não vai ser mais a mesma depois que o sol se pôr? Comenta aí de onde você está me ouvindo e se já passou por um momento assim. Porque o que vai acontecer agora é exatamente isso. Um dia que divide a história em antes e depois. A manhã começou quieta demais. Nem o cachorro latiu. As galinhas ciscavam devagar, como se soubessem que algo pesado pairava no ar. Helena acordou cedo, antes do sol nascer direito, e viu que Joaquim já estava de pé. Ele estava na varanda, sentado no degrau de madeira, o relógio de bolso aberto na mão, olhando o ponteiro andar devagar. Ela se aproximou sem fazer barulho, mas ele percebeu. Hoje é o dia, ele disse, sem tirar os olhos do relógio. Eu sei, respondeu Helena sentando ao lado dele. Eles ficaram ali, lado a lado, vendo o céu clarear aos poucos. O silêncio era pesado, mas não era ruim. Era o tipo de silêncio de quem já disse tudo o que tinha para dizer. E agora só espera o tempo passar. Você tem medo? Helena perguntou. Tenho, Joaquim admitiu. Medo de que, quando ela for embora, o que sobrou de mim vá junto. Helena segurou a mão dele, num gesto que ela mesma se surpreendeu ao fazer. Ele olhou para a mão dela, pequena, calejada de tanto trabalho, e apertou de volta. Obrigado, ele disse baixinho, por ter ficado, por ter aguentado, por me dar companhia nesses meses todos. Eu não tive escolha no começo, Helena lembrou, mas sem raiva. Mas agora, acho que tenho, e eu escolho ficar até você não precisar mais. Ele engoliu em seco, emocionado. Lá pelas 10 horas da manhã, os carros apareceram na estrada. 2 carros. No primeiro, vinha o advogado, o doutor Humberto, com mais 2 homens. No segundo, vinha o irmão de Maria, acompanhado de uma mulher mais velha, que devia ser outra parente, e um padre jovem de batina preta. Joaquim se levantou, ajeitou o chapéu na cabeça, respirou fundo. Helena ficou ao lado dele, firme. Os homens desceram dos carros com respeito, sem pressa. O irmão de Maria olhou para Joaquim com um misto de raiva antiga e cansaço novo. Joaquim, ele cumprimentou seco. Antônio. Joaquim respondeu do mesmo jeito. O advogado adiantou-se, tentando amenizar. Bom, como combinado, viemos buscar os restos mortais de Maria Santos. O senhor Joaquim concordou que a criança permaneça aqui, sob seus cuidados, e que Maria seja transladada para o jazigo da família na cidade. Antônio assentiu, mas o rosto dele era duro. Só quero que saibam, Joaquim disse a voz firme, mas tremendo por dentro, que eu cuidei dela todos esses anos.
Limpei o túmulo, falei com ela. Pedi perdão 1000 vezes. Não foi abandono. Foi o jeito que eu consegui viver. A mulher mais velha, que era tia de Maria, limpou uma lágrima que escapou. A gente sabe, Joaquim, ela disse, surpreendendo a todos. A gente sabe que você amou ela, mas a gente também precisava trazer ela para perto da gente. Perdoa a gente também. Aquilo pegou todo mundo de surpresa. Não era mais só raiva de um lado e culpa do outro. Era dor dividida. Você está sentindo o peso desse momento? Quando as pessoas param de brigar e começam a chorar junto? Comenta aí se você acha que esse tipo de reconciliação é possível, mesmo depois de tanto tempo. O padre abençoou o caminho até o fundo da fazenda. Todos caminharam em silêncio. Joaquim na frente, Helena ao lado dele, os parentes atrás, o advogado e os 2 homens que vinham fazer o trabalho de exumação. Quando chegaram nas 2 cruzes, debaixo da árvore grande, o vento bateu forte, balançando as folhas. Parecia que até a natureza parou para ver aquilo. A cruz de Maria estava mais gasta, a madeira escurecida pelo tempo. A da menina era menor, mais simples, quase apagada. O irmão de Maria se ajoelhou na frente da cruz dela, passou a mão na madeira e chorou. Chorou alto, sem vergonha. A tia fez o mesmo. E aos poucos todos ali foram entendendo que ninguém era vilão daquela história. Eram só pessoas destroçadas, tentando lidar com a perda do jeito que conseguiam. O padre rezou. As palavras em latim misturadas com português encheram o ar. Joaquim ficou de pé, rígido, segurando o relógio de bolso com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Quando começaram a cavar, Helena viu Joaquim tremer. Ela segurou o braço dele. Respira, ela sussurrou. Respira fundo. Ele obedeceu, mas as lágrimas começaram a cair. Silenciosas, grossas, de quem segurou por tempo demais. A terra foi sendo removida devagar, com cuidado, até que apareceu o caixão simples, de madeira escura, já meio deteriorado pelo tempo. Os homens levantaram com respeito, colocaram numa espécie de maca improvisada. Joaquim deu um passo à frente, tirou o relógio de bolso do colete e colocou em cima do caixão. Leva isso com você, ele disse, a voz quebrando. Eu prometi que seu amor ia continuar andando, e vai. Só que agora, longe de mim. O irmão de Maria olhou para ele, surpreso, e assentiu, respeitoso. A gente vai cuidar bem dela, Joaquim. Juro. Eles levantaram o caixão e começaram a caminhar de volta. Joaquim ficou parado, olhando eles se afastarem, levando consigo 15 anos da vida dele. Helena ficou ao lado, segurando a mão dele firme. Quando os carros sumiram na estrada, levantando poeira que demorou a baixar, Joaquim caiu de joelhos ali mesmo, no meio do caminho, e soltou um grito que parecia vir de dentro da terra. Um grito de dor, de alívio, de culpa, de amor, tudo misturado. Helena se ajoelhou também, abraçou ele por trás, e os 2 ficaram ali, no chão de terra, chorando juntos. Você que está acompanhando até aqui, consegue imaginar a dor desse homem, a dor de soltar o que segurou por tanto tempo? Se quiser, manda aí nos comentários uma palavra que resume o que você está sentindo agora. Horas depois, quando a tarde já ia caindo, Joaquim e Helena voltaram para casa. Ele estava exausto, vazio. Sentou na cadeira da sala e ficou olhando para a parede, para o relógio parado. Acho... Ele começou, a voz rouca. Acho que agora eu posso consertar esse relógio, deixar o tempo andar de novo. Helena sentou na cadeira ao lado. E a menina? Ela perguntou. A filha do senhor, ela vai ficar aí, sozinha? Joaquim balançou a cabeça. Não, eu vou cuidar melhor. Vou fazer uma cruz nova, com o nome dela direitinho. Vou plantar flor. Vou ser o pai que ela merecia ter tido. Helena sorriu, triste, mas orgulhosa dele. Naquela noite, depois de um jantar simples e silencioso, Joaquim chamou Helena para conversar de novo. Eu preciso te dizer uma coisa. Ele começou sério, coisa que eu devia ter dito. Desde o começo, Helena sentiu o coração acelerar. Você é livre.
ele disse. Sempre foi. Eu nunca te toquei, nunca te forcei a nada, porque lá no fundo eu sabia que o que eu fiz foi errado. Você pode ir embora quando quiser. Pode voltar para sua família. Eu vou dar dinheiro, vou dar o que precisar. Eu só te peço perdão. Helena ficou em silêncio, processando. E se eu não quiser ir? Ela perguntou baixinho. Ele franziu a testa. Como assim? E se... Ela respirou. Fundo, e se eu quiser ficar? Não como pagamento de dívida, não como prisioneira, mas como alguém que escolhe ficar. Joaquim arregalou os olhos. Por que, Helena? Por que você ia querer ficar com um velho quebrado, numa casa cheia de fantasma? Ela pensou bem antes de responder. Porque aqui eu aprendi que dor não é fraqueza. Aprendi que gente machucada pode ser boa do mesmo jeito. Aprendi que eu também mereço um lugar para recomeçar. E talvez a gente possa recomeçar junto. Não como marido e mulher de mentira, mas como duas pessoas que se entenderam no meio da tempestade. Joaquim levou a mão ao rosto, emocionado. Eu não mereço isso, menina. Ninguém merece nada, seu Joaquim, ela respondeu. A gente só recebe e tenta fazer o melhor com o que tem. Ele assentiu devagar, aceitando aquela graça inesperada. Você acredita nisso? Que às vezes, no meio da pior situação, pode nascer alguma coisa boa? Não é romantizar a dor, não. É só reconhecer que a vida é complexa demais para caber em julgamento simples. Comenta aí o que você pensa. Os dias seguintes foram diferentes. Joaquim consertou o relógio da parede. Ele voltou a andar, marcando as horas que antes ficavam presas no passado. O tic-tac encheu a casa de vida nova. Helena visitou a mãe na cidade. Levou dinheiro, levou notícia, levou alívio. A mãe chorou, abraçou, pediu perdão. Os irmãos pularam em volta dela. O pai ficou quieto, envergonhado, mas agradecido. Você vai voltar para lá? A mãe perguntou, segurando as mãos dela. Vou, mãe, Helena respondeu. Mas não porque sou obrigada, porque escolhi. A mãe não entendeu direito, mas viu nos olhos da filha uma paz que não tinha antes. E isso bastou. De volta à fazenda, Helena e Joaquim fizeram um acordo. Ela cuidaria da casa, da comida, das galinhas. Ele cuidaria do campo, do gado, da terra. Dormiriam em quartos separados. Viveriam com respeito. E quem sabe um dia, quando as feridas estivessem mais cicatrizadas, poderiam construir algo novo. Não era final de conto de fadas, mas era final humano, real, possível. Um mês depois, num domingo de sol, Joaquim e Helena plantaram flores no túmulo da menina. Fizeram uma cruz nova, com o nome que Maria tinha escolhido antes de morrer, mas que nunca tinha sido gravado. Ana. Ana, Joaquim repetiu, acariciando a madeira. Minha filha Ana. Helena colocou a mão no ombro dele. Ela sabe que você ama ela. Será? Ele perguntou duvidando. Com certeza, Helena garantiu. Amor desse tamanho não fica preso embaixo da terra, não. Sobe para o céu e fica. Ele sorriu pela primeira vez em muito tempo, um sorriso verdadeiro. Naquela tarde, sentados na varanda, vendo o sol se pôr vermelho no horizonte, Joaquim perguntou. Você acha que algum dia a gente consegue ser feliz de verdade? Helena pensou. Acho que felicidade não é aquele negócio de filme, não. Acho que é isso aqui. Um café quente, um pôr do sol bonito, um cachorro roncando no canto e alguém do lado que entende sua dor sem precisar de palavra. Ele concordou. Então, se for assim, acho que a gente já está no caminho. O cavalo relinchou lá no curral. O relógio da parede continuou andando. E naquela fazenda que antes só guardava passado, começou a ter, aos poucos, um presente, talvez até um futuro. Mas calma, porque ainda tem um pedaço do segredo que eu não contei. Aquele que muda tudo de verdade. Lembra que eu falei, lá, no começo, que essa história tinha uma reviravolta que ninguém esperava? Então, é agora. 3 meses depois de tudo isso, numa manhã de chuva fina, chegou outra carta. Dessa vez, não era do advogado, era da tia de Maria, a mulher que tinha chorado no túmulo.
Joaquim abriu com as mãos tremendo. Leu uma vez, leu de novo e entregou para Helena, sem falar nada. A carta dizia o seguinte: Joaquim, depois que levamos Maria, achamos uns cadernos velhos dela, guardados na casa da mãe, diários, que ela escrevia. E numa das páginas, escrito poucos dias antes do parto, ela deixou uma carta para você. Uma carta que ninguém nunca leu. Tá aqui junto. Achamos que você merece saber o que ela escreveu. Com carinho, tia Sebastiana. Dentro do envelope, uma folha amarelada, com letra delicada, meio tremida. Joaquim não teve coragem de ler sozinho. Pediu para Helena ler em voz alta. Ela começou: Meu querido Joaquim, se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aqui. E se eu não tiver mais aqui, quero que você saiba de uma coisa. Nada do que acontecer é culpa sua. Nada. Você é o homem mais bom que eu já conheci. Teimoso, fechado, difícil de conversa, mas bom. E se Deus resolver me levar, não fica se matando por dentro. Vive, ama de novo, cuida da nossa filha ou do nosso filho com todo o amor que não conseguir mais me dar. E por favor, não para o relógio. Deixa o tempo andar, porque a vida continua, meu amor. Mesmo quando a gente acha que não dá. Sua pra sempre, Maria. Quando Helena terminou de ler, o silêncio encheu a sala. Joaquim estava com o rosto escondido nas mãos, os ombros tremendo. Ele conseguiu dizer entre soluços, ela já sabia. E mesmo assim, me perdoou antes de eu precisar pedir. Helena guardou a carta com cuidado, como quem guarda relíquia. Ela te amava de verdade, seu Joaquim, do tipo de amor que não cobra, não prende, não pune, só ama. Aquele foi o verdadeiro segredo. Não era sobre morte, não era sobre culpa, era sobre perdão. Um perdão que tinha sido dado há 15 anos, mas que só agora chegava. E você, que acompanhou essa história até o fim, entendeu agora por que nada era como parecia? Porque o homem que parecia monstro era na verdade um homem preso numa dor que ele mesmo criou? Porque a moça que foi comprada acabou sendo a salvação dele? A vida é assim, cheia de camadas, cheia de dor que vira entendimento, cheia de injustiça que de algum jeito torto vira recomeço. Agora, me conta, essa história mexeu com você? Mudou alguma coisa na forma como você olha para a dor dos outros? Comenta aí embaixo. E se você conhece alguém que precisa ouvir uma história assim, compartilha. Porque tem gente por aí se punindo por coisas que já foram perdoadas há muito tempo. Joaquim e Helena continuaram na fazenda, não como a história que começou, injusta, errada, dolorida, mas como a história que se refez, imperfeita, mas honesta. E toda vez que o relógio da parede batia as horas, Joaquim lembrava das palavras da Maria. Deixa o tempo andar. E ele deixava. Porque às vezes a única forma de honrar quem a gente perdeu é viver de verdade. Obrigado por ter ficado até aqui. Essa história, mesmo sendo dura, carrega uma verdade. Ninguém é só culpado ou só vítima. A gente é tudo isso misturado, tentando sobreviver do jeito que consegue. Se quiser saber mais histórias assim, comenta aí. E não esquece, de onde você está me ouvindo? Qual parte mexeu mais com você? Um abraço forte. E que você consiga, assim como o Joaquim, deixar o tempo andar.